Vamos começar a nossa segunda aula? E aí, a mala está pronta? Então vamos para o aeroporto, l'aéroport, onde o balconista da companhia francesa, infelizmente, não fala português. Essa aula se chama On embarque, a gente embarca. E nessa aula vamos ver juntos como falar as vogais em francês e vamos ver também umas combinações de vogais, vamos ver a pronúncia dessas combinações. Vamos falar sobre os pronomes sujeitos on e vous. Vamos ver também a conjugação do verbo irregular avoir, significa ter. E vamos também ver um vocabulário educado do dia a dia. Vamos lá. E de novo vamos trabalhar a partir de um pequeno texto, dessa vez um diálogo entre uma senhora que vai embarcar e o balconista da companhia francesa. Novamente, não se preocupe se você não entender tudo desse diálogo, que vamos detalhar tudo ao longo dessa aula. Então eu vou ler uma primeira vez pausadamente. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Quel est votre vol? Le vol pour Paris. Vous avez votre check-in? Oui, oui. Votre passeport, s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Vous avez des bagages? Oui. Une valise. D'accord. Un bagage à main, un sac à dos et un ordinateur. C'est tout. Très bien, madame. Voici votre carte d'embarquement. Bom voyage. E do mesmo jeito que você fez na primeira aula, você pode pausar agora o vídeo, olhar esse diálogo com calma e ver se você já reconhece um vocabulário, umas frases. Eu acredito que você consegue já reconhecer algumas coisas, porque tem algumas coisas que a gente já viu na primeira aula. Pode pausar. Muito bem, então eu vou passar agora a tradução desse texto. Bonjour, monsieur. Bom dia, senhor. Bonjour, madame. Quel est votre vol? Bom dia, senhora. Qual é o seu voo? Le vol pour Paris. O voo para Paris. Vous avez votre check-in? A senhora tem o check-in dela? Oui, oui. Sim, sim. Votre passeport, s'il vous plaît. O seu passaporte, por favor. Voilà. Aqui está. Très bien. Vous avez des bagages? Muito bem. A senhora tem bagagem? Oui. Une valise. Sim, uma mala. D'accord. Un bagage à main? Ok. Uma bagagem de mão? Un sac à dos et un ordinateur. C'est tout. Uma mochila e um computador. Só isso. Très bien, madame. Voici votre carte d'embarquement. Bon voyage. Muito bem, senhora. Aqui está seu cartão de embarque. Boa viagem. E vamos começar trabalhando sobre pronúncia. Vamos ver as vogais em francês, les voyelles. A dificuldade que talvez você pode ter nesse início de aprendizagem é as combinações das vogais, né? Porque as vogais se juntam para formar uns sons e que se pronuncia diferente do que se escreve. Então a gente já vai ver algumas combinações de vogais e primeiro vamos ver as vogais separadamente. A. Isso é fácil, né? Porque é que nem em português. A. E. A letra E se pronuncia E. Para pronunciar isso, você tem que fazer boca de O e tentar falar mais ou menos E.
fica um som entre o O e o E. I, não tem problema o I, O, U, o biquinho francês, U. Para pronunciar tem que fazer uma boca de U e tentar falar I. Né? Cuidado para não falar iu. Não, é bem U. Y, literalmente Y. A, E, I, O, U, Y. Certo? Então essas são as vogais e vamos ver então algumas combinações de vogais presentes nesse texto. A primeira que nós temos é a combinação O, U, que faz o som de U. Como se fosse a letra U em português. Nós temos esse som, por exemplo, na palavra bonjour. Temos também na palavra vous, o pronome sujeito vous. E temos também na palavra tu, c'est tu, sou isso, c'est tu. Repare que não se pronuncia o T, né? Não é c'est tout, é c'est tu. Então o som U. O U tem som de U. A segunda combinação que temos nesse texto é o AI, que dá som de E. É, bem aberto. É. Por exemplo, na palavra s'il vous plaît, por favor. S'il vous plaît. Outra combinação que temos nesse texto, U, tem som de E. É quase a mesma pronúncia da letra E, só que um pouquinho mais aberto assim. Por exemplo, un ordinateur. Un ordinateur. Um computador. Un ordinateur. Outra combinação de vogais que a gente tem nesse diálogo, o I tem som de UA. Por exemplo, nas palavras voici, voilà, significa aqui está. Voici, voilà. E a última combinação de vogais que a gente tem aqui é o Y, Y, tipo mineiro, Y. Por exemplo, voyage, viagem, bon voyage, boa viagem, voyage. E temos também essa combinação na palavra que a gente viu agora, voyelle, vogal, né? Voyelle. Certo? Eu queria completar esse ponto de pronúncia falando sobre os acentos na letra E. Os acentos em francês não têm a ver com tônica. Os acentos não vão mudar o ritmo da palavra, mas vão mudar sim o som da letra. Por exemplo, a letra E, sem acento se pronuncia E. Por exemplo, na palavra embarquement. Né? O E no meio não tem acento nenhum, ele se pronuncia E. Embarquement. Já se o E tiver um acento agudo, accent aigu, ele se pronuncia E. Bem sorridente assim. E. Não tem exemplo nesse texto, mas tem um exemplo no texto da primeira aula que a gente viu juntos
na palavra écharpe. Écharpe, né? Tem esse E, accent aigu. Écharpe. Já se a letra E tiver o acento grave, se chama em francês, né? Accent grave, que é o crase em português. Pronuncia é. Por exemplo, nesse texto, très bien. Muito bem, né? Très bien. Certo? Então, isso são os principais acentos na letra E. Claro, existem outras combinações de vogais e existe também combinações de vogais com consoantes que dão outros sons ainda. E a gente, ao longo das aulas, vai aprender a se familiarizar com elas. Mas você já tem aqui umas combinações para decorar. Muito bem, eu vou ler então uma última vez esse texto e você deve pausar o vídeo e ficar repetindo as frases. Vou ler. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Quel est votre vol? Le vol pour Paris. Vous avez votre check-in? Oui, oui. Votre passeport, s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Vous avez des bagages? Oui, une valise. D'accord. Un bagage à main? Un sac à dos et un ordinateur. C'est tout. Très bien, madame. Voici votre carte d'embarquement. Bom voyage. Chegou o momento do intervalo, pode aproveitar para ficar lendo várias vezes esse diálogo até se sentir confortável. Pode fazer os exercícios que estão no PDF e depois ver a correção desses exercícios e depois continuar com o próximo vídeo. Bons estudos para você!